a tua bondade. E pedimos isso em nome de Cristo, amém. As crianças vão sair agora. Está chovendo não, né? Pode sair por lá mesmo. Muito bem, as crianças seguindo aí. As tias. Queridos e queridas, nós estamos encerrando aí o mês da música, trazendo mais uma vez a ênfase, esse tema tão importante dentro da liturgia de um culto. Falar sobre a importância do louvor e da adoração, não somente aqui no templo, mas na nossa vida. A importância da gente louvar e engrandecer a Deus. Reconhecer que é Ele que tem nos dado, é Ele que tem nos sustentado, é Ele que é o Senhor da nossa vida. E somado a o mês de música, essa semana em especial é a semana que o Brasil e parte do mundo celebra o Dia de Ação de Graça. Então, nós temos pensado já há alguns anos sobre a importância da gente desenvolver cada vez mais este pensamento de gratidão a Deus. Temos falado aqui ao longo dos anos, nesse mês da música, sobre este tema tão importante que é o tema da gratidão. É um tema que cura, meus irmãos. É um tema que traz refrigério. E que, infelizmente, dentro da nossa cultura brasileira, ele não é um dia tão celebrado. Você vê em algumas partes, em alguns ambientes, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é um dia muito forte, o Dia da Ação de Graça. E parar e pensar sobre esse tema é tão maravilhoso, porque alguém já disse que a gratidão tem memória curta. Nós nos esquecemos com facilidade das coisas que nós recebemos. E eu quero aqui, antes de iniciar a nossa reflexão no texto, agradecer a Deus pela área de música da nossa igreja. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós chegamos aqui, eu cheguei aqui por volta um pouquinho antes das 17 horas, eles estão ensaiando esse tempo todo aqui, o grupo de louvor, com a banda, mais de 2 horas aqui louvando, e agora mais 1 hora aqui louvando. Então, Deus seja louvado, tudo isso, claro que é para Deus, para que Ele seja engrandecido, mas é para que esse culto seja assim, tão gostoso como nós estamos vivendo. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus pela área de música da nossa igreja, e te convidar a abrir a sua Bíblia no salmo mais especial da Bíblia. É difícil, né? Ou melhor, o salmo mais conhecido da Bíblia. Qual é o salmo? 23. Muito provavelmente aqui a maioria sabe esse salmo de cor. E nada mais justo a gente falar de gratidão olhando para esse salmo. É um salmo rico, profundo, poderoso, um salmo que cura. Tem um livro chamado A Psiquiatria de Deus, eu recomendo a leitura desse livro, e ele fala que você deve ler esse salmo pelo menos 5 vezes por dia. E ele fala que a leitura desse salmo nos cura. Então, vamos ler aí Salmo 23, versos 1 ao 6, que diz assim na minha versão: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Pai,
por esse texto tão maravilhoso, tão profundo, tão significativo, ó Deus, e principalmente no nosso tempo, Pai. Um tempo, ó Pai, que tem sido tão complicado, ó Deus, poder tratar de assuntos tão profundos como esse, da gratidão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez uma dificuldade da gratidão dos nossos tempos, porque a gratidão ela faz sentido, e muito sentido, quando ela é direcionada ao outro. Você é grato ao seu vizinho, ao seu pai, ao seu irmão, a Deus, a alguém. É complicado você ser grato a si mesmo, e numa geração tão egocêntrica como a nossa, esse tema ele se esvazia em si mesmo. Porque eu não consigo ser grato na profundidade a mim mesmo. Assim, como eu sou bom, embora alguns consigam, né? Oh Deus, como eu sou feliz e sou grato por eu ser tão lindo, né? Geralmente, a gratidão, ela tem um viés no outro. Essa é a verdadeira gratidão, é porque a gente se dirige ao outro por aquilo que ele fez por nós, e aí nós somos gratos. E esse salmo, ele nos traz aqui alguns ensinamentos profundos, que eu gostaria que você encerrasse o seu ano de 2024, caminhando aí para o encerramento, estamos no último mês, caminhando para o último mês de 2024, pensando naquilo que Deus fez por você durante esse ano de 2024, que certamente não foram poucas coisas. E olhar para esse texto, nessa perspectiva do autor, Davi, já caminhando para o término da sua vida, Davi já ali, quem sabe, com alguns cabelos brancos, ele olha para ali o seu ambiente agropastoril e pensa em Deus na perspectiva de um pastor de ovelhas. Hoje fica um pouco difícil para a gente fazer uma análise perfeita do texto, por estarmos tão longe dessa realidade, mas nos ajuda a pensar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o nosso pastor, e nós todos como a ovelha desse pastor supremo. Queria pensar aqui com vocês rapidamente em algumas características desse texto, e que nos leva a ser grato e adorar a Deus com base nesse texto, verso 1. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto está na parede de muitas casas, no mundo afora. As pessoas têm esse versículo como base e fala assim, de uma forma, às vezes até automática, diante dos seus cultos, das suas adorações, diante dos seus desesperos da vida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos sabem desse versículo, talvez o versículo mais conhecido da humanidade. É esse versículo aqui. Mas nós, às vezes, esquecemos de algumas coisas que o versículo nos chama a atenção. Eu gostaria de pensar com vocês aqui rapidamente, fazendo uma avaliação e uma análise um pouco assim, gramatical do texto. Trazendo aqui um entendimento de que o Davi, quando ele olha para Deus e para a sua vida, ele pensa ele abre o seu louvor e a sua adoração com um artigo definido, o. Ele está direcionando a sua adoração para um lugar específico. Não tem margem para pluralidade aqui, dentro da sua adoração. É o único Deus vivo e verdadeiro, ponto final. E na nossa cultura, e parte, vou te dizer, da nossa religiosidade moderna, nós estamos vendo pessoas meio perdidas em que adorar. Deuses, senhores, ele deixa clara, o Senhor, é aqui que nós viemos adorar, é esse, o Senhor. O Senhor, ele traz essa sentença que vai nortear toda a sua adoração, e é a partir daqui que faz todo sentido o restante do Salmo, ter a convicção que nós estamos adorando o Senhor. Aleluia. Podemos terminar aqui e ir embora. Alex, ter a convicção de quem nós adoramos. Entramos por aquelas portas, estamos diante do Senhor, o único Deus vivo e poderoso. Igreja, o texto prossegue mostrando que nós não podemos perder de vista o objeto da nossa adoração, o Senhor. Entrar aqui, e você não está aqui para adorar a banda, ao coral, ou a si mesmo, ao Senhor. Nunca perca de vista no momento da sua adoração e da sua gratidão a quem você deve ser grato, ao Senhor. Aleluia. E o texto prossegue, fazendo uma avaliação, ele diz, o Senhor é um verbo.
e que nós precisamos ter a consciência de que esse verbo está no presente do indicativo, meus irmãos. Assim, o Senhor é, não é o Senhor foi o meu pastor, não é o Senhor será o meu pastor. E essa faz uma diferença nesse mundo ansioso em que nós vivemos e que estamos esperando as coisas virem, as coisas acontecerem. As pessoas estão vivendo numa ansiedade louca por conta dessa falta de percepção de que o Senhor é. Eu sou, agora, presente, nesse exato momento. Não é para daqui a um ano, ou não é para quando você entrar na glória. Ele já é o seu Senhor hoje. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que presença de Deus, que palavra poderosa, só aqui, já pronto, chega, vamos embora para casa. Eu vou adorar esse Deus agora, ele está aqui comigo. A providência, a cura, aquilo que Ele tem para a minha vida já está presente hoje, porque Ele é o Senhor da nossa vida. O texto prossegue, nos trazendo essa colocação do tempo presente, mas ele diz que é o meu, pronome possessivo, na primeira pessoa do singular. Irmãos, é esse Deus que trabalha no teu CPF, cara. No meu pastor. Que coisa maravilhosa ter essa convicção de que nós caminhamos com um Senhor poderoso que comanda a nossa vida, meus irmãos. Talvez aqui seja um dos grandes desafios para alguns. Não ter essa convicção na sua adoração de quem é o seu Senhor. Quem é a pessoa que você adora? Talvez alguns aqui podem falar assim, não, mas ele é o pastor, é o Senhor dos meus pais, eu venho de uma linhagem religiosa. Ele é o Deus do Brasil. É o meu pastor. É a intimidade que eu tenho com ele. Eu fecho a porta do meu quarto e falo com ele, e ele fala comigo, porque eu ouço a sua voz. Intimidade que diz nesta palavra tão poderosa, nesse pronome pessoal. Na primeira pessoa do singular. Ele é meu. Só consegue adorar esse Senhor quem tem essa convicção desse Deus que você serve e que Ele é seu. Amém, irmãos? A gente precisa ter essa convicção. Pode ser do meu vizinho, ele pode ser da minha igreja, mas você não pode perder de vista nunca essa pessoalidade, essa intimidade que Deus quer ter comigo e contigo. Alguém já disse que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. É meu, pastor. Olha, ele pode ser também pastor do pastor Guilherme, eu creio que é. Ele pode ser pastor seu, mas independente se ele for seu, se não for seu, ele é meu. Aleluia. Que coisa linda, gente. Isso muda toda a perspectiva do autor e de muitas das adorações de hoje. O texto prossegue dizendo que ele é o meu pastor. Predicativo que qualifica o sujeito. Olha aí que coisa legal. Pastor. Embora na nossa cultura essa palavra, esse predicativo, ele é tão criticado. As pessoas, de uma forma geral, falam tão mal, né? Vocês sabem perfeitamente disso que eu estou dizendo. Mas aqui são as qualidades de quem cuida, de quem direciona, de quem provê, de quem cura. É este pastor, essas são as qualidades do texto. Eu tenho um Deus que é o meu pastor, e que Ele me direciona, Ele direciona meus passos. Eu tenho um Deus que Ele me cura, Ele provisiona, Ele me alimenta e Ele me protege. Aleluia. E por isso eu louvo a Deus. Por isso eu adoro a Deus. Porque eu tenho esse pastor que cura, que cuida, que direciona, que provisiona e que nos protege. Que coisa maravilhosa. Essas são algumas qualidades desse pastor que Davi está trazendo, e o texto vai mostrar tudo isso. Mas quais são as características da ovelha? Porque toda a compreensão e o desdobramento e as promessas que tem nesse texto deve fazer parte desta aliança entre o pastor e a ovelha. Deve haver um contrato, deve haver ali uma cumplicidade diante da promessa que o texto nos dá. Por isso que temos essa alegria de podermos celebrar e agradecer esse pastor que é meu, porque
a ovelha reconhece esse pastor que cuida, que direciona, que provê e que protege, mas é que uma ovelha, ela confia e ela obedece. E aqui faz uma distinção tremenda, de muitas pessoas que botam um quadro na parede, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tem essa frase como uma espécie de jargão evangélico ou cristão, mas não obedece, e não confia em Deus nos momentos de dificuldade, e aí não é ovelha. Pensarmos nessa característica desse pastor, e pensarmos nessas características da ovelha, podemos nos sintonizar e nos alocar diante desse texto. Saber se eu confio e se eu obedeço. As ovelhas, eu fiz uma pesquisa rapidamente, ovelhas têm algumas características para confiar e para obedecer. A ovelha é um animal dócil. Olha aí o mistério. Eita, Jeová. Recebe aí, você que é nervosinho. É. Você que é, né? Eu sou assim. Ovelha é dócil, querido. Quer o restante do texto? Senão, já para aqui no versículo 1. Já fecha a Bíblia. Ovelha é um animal dócil. Quando Davi olhou e nos comparou a esse animal, ele está falando assim, você é dócil, porque você só obedece e só crê se você for dócil. Irritadinho, estressadinho, nervosinho, vai se converter, vai virar ovelha, viu? Amém, igreja? Você talvez já esteja nervoso aí com eu falando essas coisas. A abelha. Embora algumas ovelhas quase que uma abelha, né? A ovelha, ela também é um animal que ela tem uma habilidade social tremenda, ela vive em rebanhos. A ovelha marca isso no seu coração, ela é dócil. A ovelha, você não vai ver uma ovelha isolada. Para com essa ideia de crente em casa. Eu sou ovelha do pastor, mas sou isolado. Não existe isso, por mais que a nossa sociedade hoje é individualista, solitária. A ovelha isolada, ou ela está perdida ou ela está desgarrada. Ponto. Não existe ovelha longe do aprisco, junto com o seu pastor. Não existe. Eu vou fazer uma carreira solo aqui, isso não é ovelha, isso é outro bicho, é gato, é cachorro, é lá, papagaio. Mas ovelha quer estar junto, meus irmãos. Como é bom estar aqui na igreja, meu irmão, é ou não é, irmão? Como é bom estar na comunhão, porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 133, que lá existe a comunhão, na comunhão, Deus se alegra e Deus opera e ordena a bênção e a vida na comunhão. Essa nossa sociedade, ela é individualista, ela quer ficar sozinha, ela quer ficar no seu celular, no seu quarto, saia disso, venha para a comunhão da igreja, meus irmãos, porque isso é ovelha. Não adianta querer pasto verdejante, não adianta querer ser um lugar seguro, tranquilo, guardado, água, verdinho e tal, se você não está na comunhão. Não adianta. Se você está sozinho, ou você está perdido, ou você está desgarrado. O texto prossegue. Tudo depende do entendimento do versículo 1. Se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu pastor, para Ele te cuidar, para Ele direcionar a sua vida, para Ele te alimentar, para Ele te proteger, você precisa confiar e obedecer como uma ovelha. Amém, irmãos? Agora nós vamos aqui para as promessas. O que Deus tem para essas pessoas que obedecem e que confiam, que creem em Deus. Olha o que o texto diz, que coisa linda, meus irmãos. Você conhece de qual? Diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui o autor vai trazer, muito provavelmente, um olhar que ele tinha para o pastor que saía às 4 horas da manhã, com as suas ovelhas. Enquanto elas pastavam, ele estava ali vendo aquele movimento daquelas ovelhas o tempo todo. Elas nunca param, estão sempre agitadas. E por volta das 10 horas da manhã, o sol está quente, as ovelhas começam a sentir calor, ficam cansadas e sedentas. Por isso, ele as leva para um canto fresco, sossegado, onde a pastagem verdejante, e ele faz com que elas ali se deite e descanse.
Meus irmãos, tem um livro sendo vendido aí com muita força, chamado A Sociedade do Cansaço. É o tempo em que nós vivemos. A gente só vê e só escuta as pessoas na correria, correndo atrás. É o lema nosso hoje. Nós estamos correndo atrás de quê? É a pergunta. Nós somos uma indústria de pagar boleto. É ou não é, meus irmãos? Eu falo isso aqui sempre. Estamos quebrando pedra. Nós precisamos parar e descansar. No maior mandamento em questão de quantidade de palavras do decálogo, dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento, que é o descansa. É o sábado, para você descansar. Deus já sabia, eu preciso parar esse cara porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer conquistar, ele quer passar no concurso público, agora ele quer passar no outro, ele quer comprar uma casa, agora ele quer comprar uma casa de praia, ele já comprou um carro, agora ele quer comprar um carro com, sei lá, com 5 rodas, não sei. Se é onde esse cara quer chegar. E aí nós estamos doentes cada vez mais, e nós precisamos encontrar esse direcionamento desse pastor que fala assim, para! Descansa! Tira uma soneca. Olha, foi tão bom hoje, mas deixa eu contar um jeito. Nós saímos daqui hoje, já era quase 2 horas da tarde, e aí, esse tempinho fresquinho, chuvoso, frio, nós chegamos em casa, eu e a Aline, aí fechamos a cortina, gente, assim, no quarto, e pastor dorme também, cara. Que coisa maravilhosa, eu parecia que eu morri, cara. Como é bom descansar. E Deus talvez trouxe alguém aqui para falar assim, para você, olha, eu preciso cuidar de você, você precisa parar, porque senão qualquer hora você vai dar um treco, cara. Deixa eu ser esse pastor na sua vida, falando assim, calma, sai dessa correria, dessa agitação. Isaías fala que nessa agitação, desse homem só produz lama e lodo. É um mar agitado, que você corre, chega no final do dia, você está cansado, e no outro dia você pagou aquele monte de boleto, chega no outro dia, tem um monte de boleto lá para você pagar de novo, cara. É esse Deus que quer provocar em nós um alívio. Deixa eu aqui rapidamente 2 livros para você ler. Livro Aliviando Bagagem, de Max Lucado. Leia esse livro, cara, que livro tremendo. E leia também um livro de Wayne Cordeiro, chamado Andando com o Tanque Vazio. Os 2 livros dão essa ênfase que nós precisamos parar. O texto prossegue, versículo 3, verso 3, diz, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Davi, ele compreendia que havia, além do cansaço físico, que precisa parar e descansar, havia também uma angústia da alma nesse ser humano que não para. Ele falou assim, olha, refrigera a minha alma, é algo interno, é algo que foge do controle, até por muitas vezes, daquilo que é visual. Tem gente que está com dinheiro, tem gente que está com casa, está com carro de 5 rodas, mas não tem angústia na alma. E é o que Davi está trazendo aqui. Eu preciso desse Deus que, além de cuidar do meu cansaço físico, Ele precisa cuidar da minha alma. Esse cuidado da alma, Ele traz aqui umas informações importantes que nós precisaríamos de, quem sabe, de meses para meditar nesse texto. Por isso eu deixo a indicação, leia esse Salmo 5 vezes por dia, e pense nele, porque ele fala, guie-me pelas veredas da justiça, e se tem algo que angustia a nossa alma, é a injustiça, queridos, no mundo em que nós vivemos. Por isso que nós precisamos desse pastor que nos orienta, que nos direciona, que nos alimenta, que provê, que nos guarda, e que nós obedecemos e confiamos nele, para que ele nos guie pela justiça, a vereda da justiça. Olha o que diz Isaías 40, versículo 28 e 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto com asas de águia, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, e Ele renova a nossa força e acaba com essa angústia da alma. Verso 4, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. Além desse Deus que nos preocupa, que é poderoso, que nos guarda, que nos orienta, que nós obedecemos Ele, porque confiamos, Ele cuida do nosso cansaço físico e da nossa angústia da alma, Ele tira de nós todo o medo, aleluia.
É porque é o medo que nos paralisa, é o medo que rouba a nossa fé e a nossa confiança nele e que tira de nós a possibilidade de obedecê-lo, porque nós ficamos com medo. Será que vai dar? Será que esse mês eu vou conseguir encerrar? Deixa eu falar aqui alguma coisa, um tema polêmico, né, no nosso meio, assim, só para cutucar um pouco, a área financeira da igreja. Nossa, a área financeira, nós temos uma dificuldade por causa do medo, parece que o dinheiro não vai dar, e aí quando alguém me pede uma oferta para mandar para missões, que isso, não vou dar para fazer isso não, Deus me livre, não vai dar para pagar a conta. Tem mais boleto aí chegando, pastor. É o medo. É o medo que nós não temos esse Deus que vai prover e nenhum mal vai chegar na nossa tenda, aleluia. Então, queridos, abra sua mão, seja generoso, abençoe as pessoas, tem pessoas do seu lado precisando. As ovelhas, em geral, são um animal, uma espécie medrosa. Mas olha o que diz a Bíblia em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Está com medo de quê, cara? Qual é o problema? O que está batendo na sua porta? Não temas, porque eu sou contigo. Eu lembro uma vez, estava lembrando desse texto aqui, no colégio, eu devia ter uns 10, 12 anos, um garoto veio me bater dentro do colégio. Olha que absurdo, cara. Eu magrinho, né? Aí ele veio grande, do nada, ele falou assim, eu vou te bater. Tantos outros aí para você bater, vai bater logo em mim, cara. Aí eu falei assim, aí, na hora, Paulo, eu tive assim uma sacada, isso lá em Belfor Roxo, quase não acontece. Na hora eu tive uma sacada, eu falei assim, ó, eu vou chamar meu irmão. O meu irmão era outro magrelo, igualzinho eu. Mas ele não sabia, cara. E de alguma forma aquilo deu medo no cara. Aí eu falei assim, não, então faz o seguinte, não chama o teu irmão não, vou deixar para lá. Falei, senão chama meu irmão. Essa presença de Deus, que nós temos que ter clareza na nossa adoração, que nós temos um Deus presente, meus irmãos, é isso que Davi está falando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a doença chegue, ainda que o problema aconteça, ainda que o dinheiro venha a faltar, eu tenho um Deus que está comigo, nós temos essa convicção, essa confiança, que cura a gente na nossa adoração, meus irmãos. Que você adorar ali com medo, Paulo e Silas presos na cadeia, tomando chicotada, você lembra do texto? Eles estavam lá adorando o Senhor. Josafá, 2 Crônicas 20, como eu amo aquele texto, ele lá apanhando os amonitas, os moabitas da montanha de Seir, lá, grandes exércitos, e Josafá, Deus fala, bota os cantores, vamos adorar o Senhor, e os exércitos inimigos começam a cair. Meus irmãos, talvez um dos grandes problemas e desafios que nós temos é enfrentar ter esse comportamento de coragem, saber que ainda que venham os desafios, nós temos um Deus que está conosco, cara. Isso faz toda a diferença. É o meu irmão. Meu irmão está aí, cara. Eu tenho um Deus contigo, cara. E o medo vai embora. O texto, preciso caminhar aqui, versículo 5, verso 5 diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Aqui outro versículo tremendo, poderoso para a nossa vida, meus irmãos, que afasta de nós toda a possibilidade de medo, de angústia, de cansaço, de correria desse tempo. Saber que nós temos um Deus que provê aquilo que nós necessitamos, aleluia, e provê de uma forma abundante, porque Ele diz que o cálice vai transbordar, gente. Essa coisa maravilhosa, gente. Adorar ao Senhor nessa perspectiva, nessa fé, nessa confiança, de que Ele falou assim, olha, eu vou preparar a sua mesa, calma, cara. Agora aqui mais uma indicação para vocês de um filme, que provavelmente muitos aqui viram. O Menino que Criou o Vento. Quantos viram esse filme? Legal, gente, um filme interessante. Fala da fome, tem um pano de fundo da fome. Coisa triste, a gente não sabe o que é fome, gente. De uma forma geral, a nossa geração, plano piloto, aqui, muito provavelmente, aqui nesse auditório, muito provavelmente, tem ninguém que passou fome na vida. Muito provavelmente. Talvez um ou outro, lá em Belfor Roxo e tal. Nem lá em Belfor Roxo. Nós vivemos numa geração, aqui no grande centro, que nós não passamos fome, nós aqui. Posso estar errando aí, talvez alguém em casa. A gente não sabe o que é fome, a gente não sabe a necessidade desse Deus que provê. Aliás, não sabe a necessidade, desculpa,
A gente não compreende, talvez, a profundidade desse Deus que bota o pão na tua mesa lá, todos os dias de manhã, às vezes a gente come correndo e nem agradece a Ele. Não é? O pão na mesa. Vê esse filme. O menino que fez o vento, criou o vento. A realidade da fome que está aí, gente, está no Brasil, está no mundo. Milhões de pessoas passam fome hoje no mundo. E que você tem o pão. Sabe quem botou esse pão lá? Esse Senhor que tu serve. Por isso que a gente adora Ele. Não faltou pão, você não está com fome, cara. Não está com fome. É esse Deus que, além de dar o pão, Ele dá a manteiga, cara. Que legal. O queijo, cara. O café. O leite. Está lá, você às vezes olha uma mesa, repete e reclama. Esse Deus que faz transbordar. E esse transbordar tem uma aplicação tremenda na minha e na sua vida, cara. Preste atenção. Ele está dando, não é para transbordar, não é para desperdício, que nós não servimos um Deus de desperdício. É para aquilo que você recebe, caia na vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a importância desse comportamento de generosidade, que você transborde na vida das pessoas, dos seus vizinhos, em nome de Jesus, no seu trabalho, que a presença de Deus, que esse óleo que representa o Espírito Santo aqui, que o texto mostra, transborde na sua vida, em nome de Jesus, porque nós servimos um Deus de abundância. Amém, irmãos? Encerrando o texto. Queria chamar aqui já o grupo de louvor. Verso 6, cara. Verso 6. Que coisa linda. Eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus, porque é um Deus que faz de forma tremenda, abundantemente. Mas é um Deus, diante daquele que o tem como Senhor e pastor, diante daquele que obedece e confia, é um Deus que nos dá segurança, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Diante de um mundo de incertezas, diante de uma cultura plural e de tantos fake news, nós temos um Deus que diz, por meio da boca de Davi, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse texto, e que certamente, você pode repetir comigo? Certamente, vou lá, certamente, não tem dúvida, meu irmão, essa é a segurança do nosso Deus, que Ele vai prover tudo isso que nós falamos agora atrás. Certamente. Meu Deus do céu. Meus irmãos, eu estava compartilhando esses dias na minha aula de batismo aqui. Permita-me usar como exemplo. Para o engrandecimento do Senhor. Eu sou do mercado privado. Não sou funcionário público. Que tem a segurança do funcionalismo público. E a gente que, somado ao mercado privado, é autônomo, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Não sei se tem alguém aqui nessa mesma situação que eu. Há uma insegurança. Você não sabe se tem amanhã, cara. Sabe, Léo? Mesmo que você esteja com a sua carteira assinada, CLT, aquela coisa toda, você sabe disso. Talvez a dificuldade de compreensão, talvez daqui da maioria, nós servimos a uma igreja que, Deus seja louvado, porque a grande maioria de vocês tem o seu emprego público, essa garantia. Ter essa compreensão que nós servimos um Deus que está acima da garantia que saiu lá no Diário Oficial um dia. Estava falando com um aluno da classe. Eu completo o ano que vem 30 anos ininterruptos de trabalho, nenhum dia sequer desempregado, num país instável como o nosso. Sabe o que é isso, cara? Esse pastor aqui, que fala assim, certamente. E aí o bobão aqui, tem horas que acorda, tem dias que fica preocupado com um boleto, bobão. E a gente precisa olhar para a história e falar assim, não, é certamente. Continua me obedecendo, cara. Continua indo pelo caminho que eu tenho te conduzindo.
Que é certamente. Eu vou cuidar de você. Eu vou te guiar, cara. Eu vou prover na sua vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E que o que talvez seja mais lindo e mais profundo é esse término aqui. E habitarei na casa do Senhor. Aleluia. Por longos dias. Ele está trazendo aqui uma perspectiva do eterno. Isso aqui vai passar, meus irmãos. Estava falando com uma ovelha agora esses dias. Ela foi fazer um sepultamento de uma pessoa. E na fala, ele diz assim, foi tremendo isso, já anotei, vou falar provavelmente aí, se eu não for o primeiro, né? Você olha, fulano aqui morreu, fechou os olhos. Onde ele vai abrir os olhos novamente? A vida eterna vai ser aonde? Quando nós passarmos desse tempo e fecharmos nossos olhos, nós vamos abrir aonde? Esse texto fala, olha, é certamente, porque eu vou habitar na casa do Senhor. Ele está falando de eternidade, de salvação. É a certeza da salvação, aleluia, desse pastor, que nos garante a provisão física, da alma, mas sobretudo, a provisão do Espírito, que é eterno. Porque essa carne aqui uma hora vai acabar, mas o nosso Espírito é eterno, e esse Espírito foi criado para morar eternamente com o Senhor. Eu queria te perguntar, em nome de Jesus, só você e Deus aí, Ele é seu pastor, cara. Você tem convicção que esse texto é seu pastor, meu pastor? A convicção, ela fica clara, implícita e explícita pelo texto, diante dessa ovelha que o segue, que obedece. Você tem essa convicção? Então descanse na provisão dele, se você tem essa convicção. Se você não tem, assuma agora um compromisso diante de Deus, diante desse pastor que ama, nos ama, e que os seus recursos são ilimitados, que quer nos curar, quer nos dar uma vida em abundância, em pasto verdejante. É o que Jesus nos disse, lá em João 10, quando ele está se referindo como esse bom pastor. Ele diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a proposta dele para nós. Mas você precisa ouvir a sua voz e obedecer. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Faça essa reflexão. O Senhor é o seu pastor. Se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. E se Ele não é o seu pastor ainda, você pode fazer essa declaração agora aí, com a sua boca. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Tenho corrido para cima e para baixo, tenho feito tantas coisas, tenho andado angustiado, cansado. Eu quero ter essa provisão, essa convicção, essa certeza de que o Senhor provê, o Senhor guarda, o Senhor me dirige, o Senhor dirige a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão aí, eu quero orar por você. Dá um tchau daí onde você está, em nome de Jesus. Eu quero ter o Senhor como o meu pastor, o Senhor da minha vida. Eu quero ter esse salmo como convicção. Alguém aqui nessa noite, que até hoje não fez essa oração, não entendeu esse salmo nessa profundidade, e quer ter o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? Perguntar mais uma vez só. Dá um tchau da onde você está, eu quero orar por você. Alguém aqui? Alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, já viveu com essa provisão, mas hoje quer retornar para os caminhos do Senhor? Dá um tchau da onde você está, eu quero orar por você. Alguém? Deus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso pastor, o pastor dessa igreja. O Senhor tem direcionado os nossos passos, o Senhor tem providenciado recursos, ó Deus. O Senhor tem curado a nossa alma e o nosso corpo, ó Pai, porque o Senhor já curou o nosso espírito lá na cruz do Calvário. E como foi dito aqui no início, ó Deus,
nós temos a convicção, a certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nada, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso sumo pastor. Obrigado a Deus por essa convicção. Por isso nós te adoramos, por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus.